E hoje pela manhã eu fiquei com a simples missão de falar sobre João, o apóstolo do amor. Mas antes de começar, eu queria que a gente fizesse uma oração por esse momento. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e que nesse momento o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar com a Tua palavra, a conhecer mais de Ti e a ser mais como Ti. É o que pedimos, meu Senhor, e Te agradecemos nesse belo dia que o Senhor nos concedeu. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E aí, pessoal, o livro que a gente está utilizando como base para as aulas da EBD é esse aí, John McToole, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Eu digo extraordinariamente comuns porque, quando a gente fala sobre os apóstolos, nós imaginamos logo os milagres que eles fizeram, o fato de terem andado com Jesus. Mas o livro, ele traz esse texto para nos aguçar no sentido de que os apóstolos, eles eram pessoas como a gente da gente. Cometiam erros, tinham falhas, tinham problemas, mas por se tornarem discípulos de Cristo e andarem com Cristo, imitaram a Cristo. E é a partir desse contexto que a gente vai aprender um pouco mais sobre eles, mais especificamente sobre João. E aí, qual foi o programa de treinamento dos apóstolos? Inicialmente, eles seguiram a Jesus ouvindo os sermões, junto com centenas de pessoas, que também eram discípulos de Cristo. Jesus os chamou a deixarem tudo e o seguir, conforme Mateus 4,18. A gente viu isso na aula passada com Kécio. E em Lucas, especificamente, Jesus vai escolher 12 discípulos, que aí se tornariam os apóstolos, e teriam mais intimidade com ele. E foi no chamado de Lucas 6 que eles iniciaram seu seminário, o melhor seminário que poderia existir, aprendendo com Cristo. Posteriormente, foi-lhes conferido autoridade para poder fazer milagres, que aí Cristo solicita que eles vão em aldeia, preguem sobre as boas novas e retornem para informar como foi. Eles realizam as viagens missionárias e voltam para se reportar. Com a crucificação de Jesus Cristo e com o retorno dele por 40 dias junto aos apóstolos, eles são ensinados mais uma vez e aí sim, eles são enviados em caráter definitivo para pregar as boas novas a toda criatura. E como eram os apóstolos antes de conhecerem a Cristo? Os discípulos eram cheios de falhas, como eu falei para vocês. Faltava discernimento. Mateus 15, versículo 6. Quando Jesus fala uma parábola, eles perguntam: o que o Senhor quer dizer com isso? Não eram humildes, discutiam bastante sobre quem seria o maior entre eles no reino dos céus. Careciam de fé. Em vários versículos da Bíblia, Jesus fala sobre isso, que eles eram homens de pouca fé. E faltava-lhes comprometimento. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Por que é importante que vocês tenham isso em mente? Porque quando falamos nos discípulos, volto a dizer, nós imaginamos pessoas extraordinárias que reviviam mortos, que curavam paraplégicos e que suportavam a tudo e a todos para pregar a palavra de Deus. Só que eles não eram pessoas assim, eles se tornaram assim. Jesus pegou pessoas falhas e fracas para capacitá-las e torná-las seus representantes. E por que isso, Diego? O fato das Escrituras não encobrirem os seus defeitos tem uma conotação muito clara. Alguém pode ler para mim 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5? Isso, justamente. As Escrituras não escondem os defeitos dos discípulos porque a força da missão está em Deus e não neles. Tanto é que a escolha que Cristo fez à época parecia irracional. Por quê? Ele poderia ter escolhido mestres, sábios e doutores da lei. Mas não, escolheu pescadores que à época eram iletrados. E aí vamos falar sobre João, o discípulo do amor.
Que aí a gente vai ver um paralelo muito bacana, que João não era esse amor que a Bíblia nos relata inicialmente. João Batista, João era pescador da Galileia, sua família era composta de comerciantes, indicando que não era pobre, pois a família dele possuía barcos e empregados. Ele era filho de Zebedeu e seu irmão era Tiago, outro apóstolo. E aí, João teve o seu chamado para ser discípulo já em Mateus 4, 21, 22, quando ele está pescando, ele, Pedro, André, Cristo chega à borda do mar e o chama para ser pescadores de almas. Exceto por Paulo e Lucas, João escreveu mais texto do Novo Testamento do que qualquer outro. E aí, pelo seu evangelho, compreendemos como ele via Cristo, o evangelho de João. E em suas epístolas, observamos como ele lidou com a igreja. E em Apocalipse, enxergamos o futuro através das visões que ele recebeu de Deus. E aí no título eu coloquei João, de filho do trovão ao apóstolo do amor. Sim, mas de onde vem esse apelido filho do trovão? Esse apelido foi dado por Jesus devido ao temperamento impetuoso e impulsivo dos irmãos. Ou seja, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente imagina um homem com extrema misericórdia, bondade e muito amor. Mas quando Cristo escolheu a João para ser seu discípulo, ele não era isso. E aí, ele foi o discípulo mais novo dos 12 e também foi o que mais viveu. Um exemplo desse temperamento é quando uma aldeia samaritana se recusa a receber Jesus e eles perguntam se deveriam invocar fogo do céu para consumir a aldeia. Alguém pode ler para mim Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 54? E aí, pessoal, outras qualidades, para não dizer defeitos, de João, é que ele era extremamente partidário, ignorante, inflexível, inconsequente, impetuoso, inconstante, atrevido, agressivo, dedicado, zeloso e ambicioso. Caramba, bastante coisa, né? Mas Jesus viu além do que João era e enxergou o que ele poderia se tornar. E nesse ponto, eu quero falar para vocês que a personalidade de João ocasionava o extremismo. Em que sentido? Ele era bastante zeloso com a verdade. Só que a verdade dele padecia de amor. E aí a verdade sem amor gera severidade e falta de compaixão. O que nós podemos observar nos fariseus da época. Quem sabia mais da Torá do que os fariseus? E mesmo sabendo de toda a verdade, eram extremamente egoístas e padeciam de empatia com as pessoas. E o zelo, o partidarismo, a intolerância e a ambição egoísta que João possuía eram pecados de desequilíbrio. Tudo isso poderia se tornar virtude em potencial. Foi por isso que Cristo o escolheu. João ele é o mais claro exemplo do que podemos ser sem e com Cristo. Com Jesus, João amadureceu sob o controle do Espírito Santo. Suas deficiências se transformaram em virtude. E além da falta de amor na verdade, João ele possuía muita ambição, mas sem humildade. Tanto é que, como vimos, os discípulos em geral viviam discutindo quem seria maior entre eles no reino dos céus. E a segurança sem Cristo gera presunção e descuidado espiritual. E aí a gente vê o equilíbrio entre a verdade e o amor no decorrer da trajetória de João com Jesus Cristo como discípulo. O amor de João pela verdade é evidenciado nas Escrituras. Alguém pode ler 3 João, capítulo 1, versículo 4? Isso. João, 3 João, capítulo 1, versículo 4, João mostra o amor que ele tem pela verdade, em saber que os companheiros dele a seguem.
Ele usou a palavra verdade 25 vezes em seu evangelho e mais de 40 vezes em sua epístola. Contudo, em sua juventude, o zelo pela verdade era desprovido de amor e compaixão. Alguém pode ler Marcos capítulo 9, versículo 38 a 39? Hoje a gente vai fazer um quiz bíblico aí, todo mundo abrindo a Bíblia. Nesse caso específico, pessoal, nós vemos o partidarismo de João. Em que sentido? Tinha um dos discípulos ali que estava pregando sobre Cristo e ele repreendeu essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não fazia parte dos 12 que foram escolhidos por Jesus. E isso demonstra um certo orgulho por parte de João. E aí Jesus o repreende. Por quê? Ele fala: não há quem fale em meu nome que falará mal de mim. E nesse versículo em específico, é o único momento em que vemos João falando sozinho. Geralmente ele está acompanhado de Pedro, acompanhado de Tiago. Mas nesse caso em específico, nós podemos ver um pouco da personalidade de João pelo ato dele repreender uma pessoa por a pessoa estar pregando em nome de Jesus. Por isso que na juventude dele, a verdade ao qual ele proferia era desvirtuada pela falta de amor. O zelo pela verdade deve ser contrabalanceado pelo amor às pessoas. Verdade sem amor é mera brutalidade. Já o amor sem verdade não passa de hipocrisia e sentimentalismo. A gente falou muito sobre amor, o mundo fala muito sobre amor, pessoal. Mas pouquíssimas pessoas compreendem o que é o amor. Nesse sentido, o que eu quero falar para vocês, o amor que o cristão tem que ter pelas pessoas, pelo próximo, é um amor racional. Não é aquela paixão ardente no coração, quando você conhece a sua outra metade e fala: meu Deus, eu vou morrer sem essa pessoa. Não, isso é sentimentalismo. E quando eu falo um amor racional, não é um amor científico. Racional em que sentido? Temos a palavra de Deus, que é a Bíblia. E o que é que a Bíblia fala? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me auto-intitulo cristão, seguidor de Cristo, servo do Altíssimo, e eu tenho a palavra de Deus como parâmetro para a minha vida, então, racionalmente, se eu estudo a Bíblia, eu leio e Deus fala que eu tenho que amar o próximo, então eu tenho que exercer o amor ao próximo com a minha vida. Por isso que o amor ele é racional. Quando você se casa com alguém, você não fala, o pastor, o juiz de paz, ele não vai falar: você sente que ama essa pessoa para o resto da vida? Não, ele fala: você promete amar essa pessoa, ou seja, é uma decisão racional. Você escolheu amar aquela pessoa. Por que é que eu estou enfatizando isso? Porque as pessoas confundem amor com sentimento. Às vezes vem para a igreja, escuta a palavra e volta para casa normalmente. E aí pensa: ah, será que Deus está comigo? Hoje a palavra não me tocou, hoje eu não senti nada. Mas nós vemos Deus justamente no cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária. E foi nesse sentido que João começou a se transformar. O que não havia nele, a compaixão, a empatia com o próximo, havia em Cristo. E ele, como seguidor de Cristo, começou a observar isso e começou a mudar. Em Efésios 4, capítulo 4, versículo 3,15, o apóstolo Paulo trata do equilíbrio entre amor e verdade, sendo o ápice da maturidade cristã. Por favor, pessoal, leiam esse versículo, Efésios capítulo 4, do 13 ao 15. Ou seja, como eu encontro o equilíbrio entre ser verdadeiro e ser amoroso, imitando a Cristo. Quando eu assimilo a personalidade que Cristo teve, eu me torno uma pessoa equilibrada nesse sentido. Um grande exemplo disso é quando os fariseus trazem a mulher adúltera aos pés de Cristo, e o que a lei falava? Deve ser apedrejada. Qual era a única pessoa ali que poderia apedrejar aquela mulher? Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus é perfeito. E o que ele fez? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Até os fariseus, que eram doutores da lei, não tiveram a coragem de apedrejar aquela mulher. E aí, a gente vê o amor por Cristo àquela pessoa, em que sentido? Ele falou, já que ninguém te apedrejou, pode ir embora. Foi isso que ele disse? Não. Ele falou, estás perdoada, vá e não peques mais. Nesse momento, nós podemos ver um equilíbrio entre a verdade, que é a palavra de Deus, e o amor que Cristo tem pelas pessoas. E João, como discípulo, com certeza estava nesse momento e observou aquilo. Como apóstolo já maduro, João demonstra em sua segunda epístola provas do equilíbrio entre o amor e a verdade. Leiam para mim, por favor, 2 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Ótimo, continuem nesse capítulo, por favor. Já neste trecho, quando João escreve uma carta à igreja, você percebe a maturidade que ele teve. Aqui ele já estava como patriarca da igreja. Ele não fala mais só em verdade, mas ele fala também em amor. Porque quando você vê João na sua juventude, impetuoso, Jesus, eles não aceitaram sua palavra, vamos descer fogo neles. Aqui você já vê um João diferente. Graça e paz te damos, pelo amor ao próximo. Ainda na epístola, João contrabalanceia o amor e a verdade no ato da igreja em não tolerar tudo. Leiam para mim o versículo 7 ao 11. Ótimo. João não está mais pedindo fogo do céu, mas cautela a sã igreja em não ouvir e ainda se opor a quem ganha a vida distorcendo a verdade. Que ele fala, pessoal, você não vai machucar ou destratar quem não segue a Cristo ou quem deturpa a verdade dele. Mas você não pode receber essa falsa verdade como sã doutrina. E esse tópico de amor, finalizo para vocês com um trecho do livro de Schaeffer, O Deus que Intervém. Ele é um filósofo cristão muito bom e ele fala bastante sobre essa questão entre fé racional, amor racional e a diferença entre racionalidade e razão. Um cristão pode lutar contra o que é errado no mundo com compaixão e saber que à medida que ele odeia essas coisas, Deus também as odeia. Deus as odeia até o alto preço da morte de Cristo. E aí, para o segundo tópico de João, vamos ver o equilíbrio que João teve entre a sua ambição e a humildade. Porque, como vimos, João era muito ambicioso. E aqui eu falo ambição, pessoal, não no sentido de arrogância e prepotência, de você querer algo a todo custo. Mas não de você almejar o desenvolvimento, seja de você como pessoa, seja da sua família ou do seu ministério. A ambição, ela não é ruim, mas quando ela padece de humildade, ela se torna orgulho. E orgulho é pecado. Em sua virtude, João tinha planos ambiciosos para a sua vida. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 37, Jesus exorta os discípulos sobre humildade. Posterior a isso, em Marcos 10, 35 a 39, os irmãos Trovão solicitam novamente sentarem ao lado de Cristo em sua glória. Alguém pode ler para mim Marcos capítulo 9, 33 a 37? Nesse tópico aí, pessoal, Jesus ele ensinou humildade a todos os discípulos porque todos estavam discutindo quem seria o maior entre eles. E vocês percebem que quando Jesus pergunta por que é que vocês estão discutindo, eles ficaram envergonhados. Porque eles tinham noção de que aquilo não era correto. E mesmo depois dessa exortação, em Marcos 10, 35, os irmãos Trovão, João e Tiago, solicitam novamente sentarem ao lado de Cristo. E nesse momento vocês verem a arrogância deles, em que sentido? Jesus pergunta, eles falam que querem sentar à direita e à esquerda do trono do Senhor. E aí Jesus pergunta, vocês conseguem tomar do cálice que eu vou tomar? Fala, sim, Cristo, podemos. A arrogância foi tão grande que eles não sabiam nem o que eles estavam falando.
E aí é interessante esse ponto, porque João ele foi o único apóstolo a visualmente observar Cristo na cruz, observar a paixão de Cristo. E eu acredito que nesse momento em que ele estava ali observando as chicotadas, Jesus ser transpassado por uma lança, Jesus ter seus pés crucificados, acredito que ele teve noção do que ele falou, a época que ele falou que conseguiria tomar o cálice que Cristo tomou. Ainda em Marcos 10, no versículo 42 e 45, Jesus os repreende novamente, ensinando que a grandeza divina é diferente da mundana. Alguém pode ler para mim o versículo 42 a 45? Isso é contracultural demais, essa repressão de Cristo. Por quê? No mundo que nós imaginamos uma pessoa grande, alguém que estudou bastante, alguém que possui muito dinheiro ou muito poder e que consegue dominar as outras pessoas, impor sua vontade. Essa é a concepção de grandeza no mundo. E aí Cristo vem com um texto totalmente paradoxal. Você quer ser grande no meu reino? Então diminua, seja pequeno. Imagina o impacto que isso foi para os apóstolos. Ele disse, se você quer ser grande, você tem que aprender a ser servo. Você não vai dominar sobre as pessoas, mas você vai cuidar e amar as pessoas. O erro de João, com base nesse ensinamento de Cristo, está em querer obter a posição, ou seja, estar sentado à direita de Deus, mais do que desejava ser digno de ocupar. Ele não estava preocupado em ser digno de estar ali, ele estava preocupado em estar ali. João aprendeu o equilíbrio sobre o equilíbrio entre ambição e humildade, principalmente no ato de Cristo lavar os pés dos apóstolos. Esse trecho é muito importante para a gente nesse tópico, pessoal, porque de todos os evangelhos, o que tem mais detalhes sobre isso e como aconteceu é em João. E o que isso implica dizer? Que aquilo tocou em João de certa forma, que ele teve que relatar o ocorrido de maneira detalhada. Leiam para mim, por favor, o Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17, a famosa cerimônia do lava-pés. Pessoal, a gente lendo assim um primeiro momento, esse trecho, para nós pode não causar nenhum impacto. Por quê? Hoje é super normal uma pessoa lavar o pé da outra. Não é algo que vai definir se você é maior ou menor, nada do tipo. É até uma forma de gentileza fazer isso. Mas naquela época causou um impacto gigantesco em João. Por quê? Lembremos de uma coisa. Quando Jesus escolhe seus discípulos, o que eles esperavam não era um Jesus de oração, um Jesus que ia falar sobre o reino dos céus. Eles esperavam um guerreiro estilo Davi, que ia derrotar os romanos e ia trazer a ascensão do povo judeu. Só que, outro ponto também importante, Pedro e Tiago eram íntimos de Cristo. E antes dessa cerimônia dos lava-pés, no monte, João viu a transfiguração de Cristo, então ele viu um pouco da glória de Cristo. E a Bíblia fala que foi tão divino que eles não conseguiram ficar olhando e curvaram suas cabeças. Então, imagina esse Cristo, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Criador de tudo, chega para você e fala, deixa eu lavar seus pés. Isso tem um aspecto muito importante, porque naquela época, só quem lavava os pés dos outros eram os servos e os escravos. Ou seja, naquele momento, o Deus absoluto, o ser mais poderoso da face da terra, estava se curvando perante humanos imperfeitos e lavando os pés deles em forma de respeito. E isso foi tão impactante para João que ele descreve com riqueza de detalhes em seu evangelho naquele momento. E a partir daí, desse momento, acredito eu, não só desse, mas também de outros, que João ele começa a fazer uma relação entre a ambição que ele tinha em ser grande no reino dos céus e a humildade em ser pequeno e amar o próximo e cuidar dos outros.
Exemplo disso é o seu evangelho, que em momento algum ele menciona seu próprio nome. Ele não se utiliza como herói da fé. João viu o sofrimento de Cristo de perto e aprendeu a antever a glória que viria depois. João também entendeu que ser amado por Cristo é maior do que qualquer status. Sua referência assim invoca a Cristo. Ele não fala eu, João, ele fala aquele a quem ele amava. Ele quem? Cristo. Em Apocalipse 1:9, observamos que apesar dele ser o último apóstolo vivo e patriarca da igreja, em momento algum vemos usando isso para exercer domínio, seja sobre qualquer pessoa, seja sobre a igreja. Na jornada de aprendizado com Jesus, João amadureceu e tornou-se humilde. E aí, pessoal, é importante isso porque João passou de uma pessoa extremamente ambiciosa e arrogante para um apóstolo patriarca da igreja. A gente vai ver que ele foi pastor em Efésios, amoroso e humilde. Ele não olhava para os outros, o restante dos discípulos que Cristo formou para a igreja, com um olhar de altivez. Ele olhava como igual. Tanto é que a gente vê nas suas escritas. Como vimos, o apóstolo João tinha sede de glória e aversão ao sofrimento, por conta das suas ambições. No entanto, o sofrimento é preço da glória. Alguém leia Romanos 8, versículo 7? Excelente. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, então não participaremos só da glória de Cristo, mas também do sofrimento. O sofrimento é o preço da glória. Não só João, mas todos os discípulos precisavam aprender isso, pois todos queriam os principais lugares. Lembremos do João querendo beber o cálice de Cristo. Lembra do episódio que a gente comentou agora? Cristo, deixa eu sentar à tua direita, à tua esquerda. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Na noite que Cristo foi preso, João percebeu a amargura que era aquele cálice, que ele se propôs a tomar. João foi o único apóstolo que testemunhou presencialmente a crucificação de Cristo. Ele estava tão perto da cruz que Cristo foi capaz de vê-lo. João, capítulo 19, versículo 26. João sofreu de maneira mais pessoal quando seu irmão Tiago se tornou o primeiro mártir. Também foi pastor na igreja de Éfeso, onde foi perseguido pelo imperador romano Domiciano e exilado na prisão em Patmos, uma das ilhas de Dodecaneso, no Mar Egeu, próximo à costa oeste da atual Turquia. No exílio, viveu em uma caverna, que era um lugar inabitável para um idoso, já à idade dele. Foi isolado de quem amava, tratado como lixo e obrigado a usar pedras como travesseiro. Escreveu Apocalipse sobre essas condições, mas não se importou com suas dificuldades. Alguém, por favor, lê Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Isso. Na tribulação e na perseverança somos irmãos em Cristo. E aí o que eu quero trazer para vocês nesse ponto, que eu acredito que seja de suma importância. Diferente de todos os outros apóstolos, João não foi martirizado. Ele não morreu pregando a palavra de Cristo. Ou melhor, ele morreu pregando a palavra de Cristo, que até o fim da vida dele ele foi pastor. Mas o sofrimento dele foi mais íntimo. Ele teve uma vida com os 11 apóstolos. Ele abandonou sua antiga vida para seguir a Cristo e viu um a um dos seus irmãos serem executados em prol da palavra de Deus. Acredito que todos aqui sabem a dor que é perder alguém que você ama. Então imagina você iniciar uma caminhada com 11 pessoas, 11 seguidores de Cristo, e aí ao longo do tempo você observar um a um deles sendo executados,
então você está ali sozinho, porque João foi o que mais viveu. Ele morreu cerca de 98 depois de Cristo. Então, depois que todos morreram, ele teve a responsabilidade para si de ser o patriarca da igreja primitiva. Então, mesmo diante de todo esse sofrimento, toda essa dor, todo o exílio, de estar sozinho em uma ilha, preso em uma caverna, dormir sobre um travesseiro super confortável de pedra, já na sua tenra idade, João não se reclamava e não se questionava sobre isso. Mas o que ele escreveu? Sermos perseverantes e esperançosos em Cristo. Ele aprendeu a olhar além dos sofrimentos deste mundo, antecipando a glória celestial. E aí, pessoal, as lições da vida de João. Prontidão em seguir a Cristo, respondendo ao seu chamado. Servir no reino exige amor e humildade, além de grande disposição. Como vimos, João tinha uma família, de certa forma, abastada. Tinham empregados, tinha uma vida boa. E ele deixou tudo isso. Assim que Cristo falou, segue-me. Devemos ser retos com a verdade, testemunhando com amor, como Cristo nos ensinou. Acredito que dos evangelhos, o mais literal, no sentido de preto no branco, é o de João. Você vê que ele faz muito paralelos entre verdade e mentira, entre ser filho de Deus e filho do diabo. Então, João, você percebe a verdade na escrita de João nesse sentido. Podemos ser ambiciosos desde que sirvamos com humildade e amor. E que o sofrimento faz parte da vida do cristão e antecede a nossa recompensa na glória que há de vir. Esse final é importante porque, quando a gente fala sobre ser cristão atualmente, temos uma mensagem diabólica que é o Evangelho Coach. Você tem que ser o melhor, você tem que ter a melhor casa, tem que ter o melhor carro. Se você é cristão, se você segue a Deus, você não pode sofrer. Isso é totalmente o oposto das Escrituras. Nenhum apóstolo, após se tornar apóstolo, após pregar a palavra de Deus, teve uma vida maravilhosa, espetacular, mundanamente vitoriosa. Eu digo mundanamente em que sentido? De se tornar um rei, se tornar um governador, não. Todos sofreram pelo mesmo objetivo, que era levar a palavra de Deus ao próximo. E aí a morte de João? No final da vida de João, por volta de 98 depois de Cristo, o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias, em Éfeso, que precisava ser carregado para a igreja. E a frase que ele mais falava para os irmãos dele era o seguinte: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente esta for feita, já será o suficiente. Conclusão. Pode parecer surpreendente que Jesus tenha amado um homem que desejava incinerar os samaritanos. Ele amou um homem que era obcecado por status e distinção. Amou um homem que abandonou e fugiu em vez de sofrer por ele e com ele. Contudo, ao amar João, Jesus transformou numa pessoa diferente. Um homem que serviu de modelo para o mesmo tipo de amor que Jesus havia demonstrado por ele. João passou de uma pessoa totalmente errada a um modelo a ser seguido. E aí, pessoal, eu quero finalizar para vocês com a seguinte frase: Cristo ama até aqueles que falham, que fogem, que se exaltam, porque Ele transforma. E o que fez com João pode fazer conosco. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Eu estava meio nervoso para apresentar isso, porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre amor, falar sobre Deus, principalmente
os irmãos. Eu espero que vocês tenham se identificado com João em alguma qualidade ou um defeito que possa ser melhorado e ser utilizado para disseminar a palavra de Deus. E fica o questionamento de como Jesus tem transformado suas áreas desequilibradas em virtudes. E aí vamos orar para finalizar? Meu Deus, muito obrigado por esse momento. É sempre uma honra falar sobre a Tua palavra para as pessoas. E que, acredito que de tudo que foi falado aqui, eles possam até não se lembrar, mas que algo tem impactado a vida dos irmãos e que eles possam utilizar isso para honrar o Teu nome e o Teu reino, Senhor. Muito obrigado por tudo. Entregamos tudo o que somos e o que temos em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, pessoal.